Agora, é preciso trazer também a manifestação do governo brasileiro, né, que condenou de forma contundente a ação militar dos Estados Unidos durante a reunião na ONU. Inclusive, a gente trouxe aqui ao longo da programação, o diplomata do Itamaraty classificou os bombardeios como uma violação grave da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, além de afirmar que o ataque acaba abrindo um precedente perigoso para a ordem global. E aí o representante do governo Lula disse que a ação de captura do ditador ultrapassou um limite inaceitável e constitui uma grave afronta à soberania da Venezuela. Mota, dá para a gente se apoiar e falar em respeito ao direito internacional quando a gente trata de uma ditadura? Não, não dá. Não dá para falar de respeito ao direito internacional e ser best friends com o Irã, que viola o direito internacional, o direito nacional, viola tudo. Né? Não dá para fazer apologia do direito internacional e ser amiguinho do Hamas e de outros grupos terroristas. Não tem como. Eu lembro só um fato aqui, Canhoto, foi lembrado, aliás, por uma espectadora nossa, a Kátia Sodré, que sempre manda comentários muito bons, e ela lembrando da captura de Osama Bin Laden. Vocês lembram onde é que Osama Bin Laden foi capturado? No Paquistão. Os Estados Unidos não avisaram a ninguém. Eles mandaram os helicópteros lá com a tropa e capturaram o Bin Laden. Foi uma violação de soberania. Alguém reclamou? Vocês viram algum país reclamando disso? Pois é. Agora, há quem diga, Caniato, que esses protestos aí de algumas autoridades brasileiras são medo do efeito Orloff. Vocês lembram do efeito Orloff? Orloff é uma marca de vodka que ficou muito conhecida nos anos 80 por um anúncio. Era um sujeito que acordava de manhã de ressaca, porque ele tinha tomado uma vodka ruim, e aí ele dizia: eu sou você amanhã. Muito bem lembrado, esse é um slogan muito bom. A publicidade brasileira, inclusive, acaba nos dando uma aula. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação ao posicionamento do governo brasileiro por meio daquela nota, mas principalmente hoje, na reunião do Conselho de Segurança da ONU? Uma postura demagógica de um país irrelevante, porque se o Brasil quisesse ter algum protagonismo na América do Sul, teria apoiado a eleição de Edmundo Gonzalez, que foi legitimamente eleito pelo povo. Porque a soberania é do povo venezuelano, esta que vem sendo violada pela ditadura bolivariana há tanto tempo. É esta ditadura que vem perseguindo, matando, prendendo e promovendo o maior êxodo populacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com mais de 8 milhões de venezuelanos abandonando o país por causa da ditadura. Isto sim é violação flagrante da soberania de um povo que vem sendo destruído, massacrado por um ditador. Por isso, a atitude do Brasil reflete a hipocrisia. Na hora de defender a democracia, vira as costas e apoia um ditador. E aí, na hora que o ditador é deposto, vai a ONU dizer que é preciso honrar os tratados internacionais. Como eu já disse, esta causa, esta guerra, é uma guerra justa. É justo usar a força, é legítimo usar as forças em qualquer definição de relações internacionais para remover um ditador que vem destruindo, escravizando e acabando com a sua população. É justo usar a força de maneira proporcional, na qual a população civil não sofreu, apenas aqueles envolvidos no ato de proteger um ditador. E é justo usar a força como uma última força para poder remover um ditador que há tanto tempo o povo venezuelano vem mostrando perseverança, persistência em eleições recorrentes, votando nas forças democráticas e mesmo assim não conseguindo tirá-lo do poder. Por isso, esta é uma guerra justa, por um motivo justo, e os Estados Unidos, nesse sentido, merece sim o aplauso da comunidade livre e democrática do mundo. Você, Diego Tavares, queria naturalmente sua análise sobre o posicionamento do governo brasileiro naquela nota, nessa reunião, na fala do diplomata no Conselho de Segurança da ONU, mas para além disso, as discussões em torno
da defesa do respeito ao direito internacional versus a situação que o povo se encontra, né, diante de um governo ditatorial. Olha, Caniato, a nota do governo brasileiro é um grande nada, assim como a manifestação do governo brasileiro na reunião da ONU é um grande nada, reflexo da irrelevância do Brasil no cenário diplomático internacional. Parece uma nota feita pelo ChatGPT, na inteligência artificial. Não cita o nome de Nicolás Maduro, não cita o nome de Donald Trump, frases genéricas, esparsas, que colocam uma certa contrariedade àquilo que aconteceu, mas sem, de fato, tomar um posicionamento incisivo. Claro, olha, é melhor que o Brasil errasse mais uma vez, mas errasse defendendo aquilo que historicamente defendeu, do que esse posicionamento morno que adota agora, como eu disse, eliminando qualquer hipótese de que o nosso país, a despeito de sua grandeza, seja reconhecido como uma liderança aqui da América do Sul ou do tal do Sul global, seja lá o que isso signifique. E claro, os Estados Unidos também não colaboraram muito para que as críticas não fossem tantas, e aí é necessário reconhecer. O Dávila, ele acerta muito quando ele diz que esse é um conflito justo. Eu também torci muito tempo pela queda de Nicolás Maduro e acredito que grande parte do mundo também tenha feito essa torcida. Mas, repito, os Estados Unidos não declararam que estavam promovendo essa ação para defender a democracia ou sequer para defender o povo venezuelano. O que foi dito, a versão oficial que vem da Casa Branca, é que estavam só cumprindo um mandado de prisão. Estavam indo ao solo venezuelano para capturar um indiciado pela justiça norte-americana. E isso acaba tirando toda a nobreza dessa defesa, tirando a nobreza da guerra justa, Dávila. Então, eu acredito que, nesse sentido, considerando a versão norte-americana para os fatos, a versão norte-americana que justifica a incursão e captura de Nicolás Maduro, as críticas são, de fato, inevitáveis. E o debate há de se instalar, até porque não há como se negar que isso cria, sim, um precedente. Eu escrevi hoje, vou postar mais tarde nas minhas redes sociais um texto a respeito disso. O precedente que foi criado a respeito da Venezuela se enquadra para todo e qualquer país sul-americano. Todos os países do Cone Sul colaboram, mais ou menos, para que drogas entrem no território norte-americano. A desculpa que serviu para que Trump invadisse a Venezuela serve agora para que ele também deponha o presidente colombiano e serve posteriormente para qualquer país sul-americano, para qualquer país da América Latina. Então, as razões norte-americanas nesse sentido deveriam ter sido mais claras, deveria ter sido feita, de fato, uma incursão que claramente dissesse: estou retirando Nicolás Maduro do poder porque ele é um ditador que está esmagando o seu povo. É um ditador que colocou 90% da população venezuelana na condição de pobreza, 70% na condição de extrema pobreza, que está causando um problema social nos demais países da América do Sul em razão do êxodo de venezuelanos para esses outros países, que acabam se amparando também na estrutura de assistência social dos demais países. A falta dessa justificativa clara abriu muito o flanco para críticas e, nesse sentido, não tem sequer como os Estados Unidos se defender, porque, novamente, há uma versão oficial dos fatos e a versão é o combate ao tráfico internacional de drogas. Pois é, Diego fala em precedente aberto. Você, Mota, com precedente aberto ou não, queria que você discorresse ou se aprofundasse na análise decorrente daquele slogan que você trouxe para a gente. A avó de Korloff, creio eu, nos anos 80, publicou uma campanha em que o slogan era "Eu sou você amanhã". E aí, quando você diz isso, você entende que o Brasil poderia estar no radar dos Estados Unidos quando a gente olha para a pauta ou para a agenda de combate ao tráfico de drogas, ou até para além disso, Mota? A inocência na política externa americana acabou há muito tempo, Caniato. Provavelmente lá por 1789, a época da primeira Constituição. A gente tem que tratar desse assunto com muito cuidado, né? Porque há vários fatores envolvidos. Mas a gente pode dizer que o atual governo brasileiro tem a participação de indivíduos que foram fundadores do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é aquele que não existe, mas existe. Ele não existe quando não é conveniente, mas quando os participantes estão confortáveis, ele existe. E, na interpretação de muita gente, a queda de Maduro é um golpe
nesse movimento socialista revolucionário. O que é isso? São aqueles partidos, indivíduos, grupos de esquerda que têm como objetivo chegar ao poder de qualquer jeito e, chegando lá, permanecer, nunca mais sair. A queda de Maduro também seria um golpe na corrupção, porque o Estado da Venezuela virou um Estado completamente extrativista, opressor da sua população, extraindo o máximo de riqueza, não teve nem capacidade de manter a indústria petrolífera. Eles extraem o máximo de riqueza de uma indústria que é cada vez menor. E também um golpe no narcotráfico. Golpe no socialismo, golpe na corrupção, golpe no narcotráfico. Muita gente na América Latina vai sentir dor. E aí a gente vê essa turma que se revolta com a operação de derrubada de Maduro. Eu achei muito boa uma expressão que eu vi no X para descrever essa turma. São os sommeliers de ditaduras. Eles gostam de algumas ditaduras, mas de outras eles não gostam. É uma indignação seletiva, né? E aí a gente tem sempre que perguntar, quando a gente ouvir alguém dizendo a remoção de Maduro foi uma violação da soberania, soberania de quem, companheiro? Não foi a soberania do povo da Venezuela. Algumas mensagens aqui da nossa audiência, viu, Dávila? 2 apontamentos interessantes. Eles lembram que o atual presidente da República sempre teve muita dificuldade, por exemplo, em condenar a ação russa na Ucrânia. Eu acho que esse é um ponto para colocar em paralelo com essa ação dos Estados Unidos. E uma outra que diz respeito à maneira como o presidente brasileiro se colocou como um possível agente que poderia mediar as tratativas entre os Estados Unidos e a Venezuela. Estaria o presidente brasileiro frustrado com isso? Com certeza, sua total irrelevância nesse processo. Se o país fosse, o nosso Brasil, fosse um país relevante, provavelmente os Estados Unidos estariam em consulta, se tivesse interesses alinhados, mostrando o que ia fazer, tal. Mas não aconteceu nada disso. O Brasil é absolutamente irrelevante, inclusive na América Latina, por causa das suas escolhas diplomáticas, por ter feito vistas grossas durante tanto tempo aos povos que defendem a liberdade e a democracia e apoiado ditadores, como é o caso de Cuba, é o caso da Venezuela, é o caso da Nicarágua e tantos outros casos. O Brasil sempre do lado dos ditadores contra o povo que aspira à democracia. Agora, Caniato, esta nova ordem mundial, voltamos ao século XIX, o século XIX que era a época da política realista, de esferas de influência, e o mundo era dividido nesses setores, né, de esfera de influência. Então, os Estados Unidos, vê a própria doutrina Monroe e depois o Colorado do Roosevelt, em 1904, sempre com essa ideia assim, agora os Estados Unidos vai tomar conta da América, a Rússia tomaria conta do leste europeu e parte da Ásia, e a China agora como uma grande potência, o resto da Ásia. Pois é. Essa divisão de poderes, apesar de estarmos de volta ao século XIX, a política realista que chamava a política do poder, ela tem algo importante, não é apenas o uso do poder, é a conquista, é o soft power, você também tem que ter o poder de sedução. Então, se você usar só força e não ter nenhum poder de atratividade, o que acontece é que cada vez que você usar a força vai desgastando o seu poder e vai abrindo aí oportunidade para que exista outro tipo de influência. Então é importante sempre saber nessa política realista do século XIX, nós temos de voltar a estudar a política do século XIX, que é muito importante. Aliás, um livro extraordinário do Kissinger, contando sobre o Congresso de Viena, que chama O Mundo Restaurado, The World Restored, é um livro imprescindível para ler nesse momento, para entender como é que foi o começo dessa ordem depois do Congresso de Viena. E, então, isso mostra que o uso da força, somente o uso da força, não traz legitimidade. Pelo contrário, pode até ajudar a corroer o poder. Então, esse poder precisa ser muito dosado. Alguns países estão, sim, eu não acho que o Brasil está nesse alvo dos Estados Unidos, mas o que eu acho importante é que a Colômbia, sim, maior produtora de droga aqui da região, essa sim, e com um presidente que é totalmente ligado a essa turma da droga, esse aí tem que tomar cuidado mesmo. Agora, o que pode respingar de negativo no Brasil
é o seguinte, é o discurso que a esquerda já está fazendo, que os Estados Unidos vão influenciar a eleição brasileira, que os Estados Unidos... Isso é muito ruim, porque passa a dar uma certa ar de verdade, entre aspas, para uma coisa que é totalmente mentirosa. Já é o PT descobrindo aqui a justificativa: se perder a eleição, vai falar que é os Estados Unidos se metendo na eleição brasileira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, com o uso das palavras, da terminologia, para não dizer que é isso. Então, em Cuba vão sufocar não vendendo petróleo. Na Colômbia pode até ter uma ação militar contra o tráfico. E no Brasil vão despejar milhares de dólares para influenciar a eleição e fazer com que a esquerda perca o poder. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a entrar no mundo fantasioso que não tem nada a ver com a realidade. Pois é. Agora, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, o Dávila menciona as menções das autoridades norte-americanas à Colômbia e também a Cuba, né? Na entrevista coletiva de sábado, Marco Rubio mencionou Cuba. A gente vai trazer daqui a pouco, o nosso repórter vai entrar ao vivo, trazendo os detalhes, inclusive, da manifestação das autoridades. Antes disso, deixa eu passar para o Diego também fazer a reflexão em relação aos questionamentos da nossa audiência sobre a maneira como o presidente brasileiro tem se colocado diante do conflito e essa comparação sobre uma seletividade, né? Um duplo padrão, né? Um posicionamento em relação à Rússia e à Ucrânia, e aí um tom um pouco mais duro quando a gente olha para a ação dos Estados Unidos. Diego. Isso sempre existiu, Caniato. Essa seletividade, essa indignação não é só em relação às relações internacionais, é absolutamente em relação a todas as pautas. A esquerda tem por padrão a indignação seletiva, e nas pautas identitárias, inclusive, isso é algo muito latente. O homossexual só é homossexual se for homossexual de esquerda. O preto só é preto se for um preto de esquerda. Enfim, isso é algo que é muito visível no discurso da esquerda, no discurso progressista. Então, nesse momento, a postura do presidente Lula nesse sentido não causa nenhum tipo de estranheza. Dou um exemplo concreto em relação à política comercial externa. Muitas críticas foram feitas sobre a possibilidade de tarifaço ser uma questão ideológica, de ser algo do presidente Trump, lá naquela época em que não tinha pintado ainda a química entre os dois presidentes, mas o Lula também, por questões ideológicas, vetou a venda de blindados ao exército de Israel. Então, são sempre dois pesos e duas medidas nesse sentido, o que revela, de fato, que toda a engrenagem política brasileira, e aqui eu não vou nem estar distrito só à esquerda petista, à esquerda lulista, mas em vários setores da política brasileira, se move muito mais pela narrativa do que pela realidade. E isso, infelizmente, empobrece o debate, tira a seriedade do debate. Como eu disse, a posição, na minha opinião, claro, mais sensata neste momento, seria, de fato, a posição de comemoração e de esperança em relação ao povo venezuelano pela queda de um ditador, a despeito da ressalva que eu faço sobre a continuidade do chavismo na Venezuela, mas ao tratamento cuidadoso da questão da conduta norte-americana, porque, como eu disse, o precedente criado se enquadra para praticamente todos os países sul-americanos, inclusive o Brasil, que como um país que tem, acho que o principal cartel de drogas da América do Sul, as principais facções criminosas, se não as principais, certamente algumas das principais, poderia facilmente entrar nessa lista de Donald Trump.